Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia para mais uma semente do Evangelho. A semente do Evangelho foi criada com a finalidade de levar o Evangelho até o seu lar, convidar você para implantar o Evangelho em seu lar e sentir as vibrações de amor, as energias curativas enviadas pelo Mestre Jesus. Muito obrigada por nos seguir, nos assistir e nos encontrar. Que assim seja. Súplica a Deus. Senhor Deus, permitir que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos quando sofremos e sustentar-nos quando vacilamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir proteção aos mensageiros de luz, agradecendo por mais essa oportunidade. Dedicamos esse evangelho desta noite aos irmãos acamados, aos aflitos, aos necessitados, aos encarnados e desencarnados, por todas as famílias no planeta Terra que passam por dificuldades, e por todos aqueles que estão chegando ao mundo espiritual, que sejam amparados e acolhidos pela misericórdia de Deus, por meio dos socorristas do espaço. Que Deus nos proteja. Vamos ler uma mensagem do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Fique em paz. Cair em culpa demanda humildade. Viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Emmanuel. A doença também surge quando há um sentimento de divisão interior advindo dos conflitos da culpa, que fomentam enfermidades e acidentes como forma de autopunição. Para recuperar a saúde, convença-se logo de que você precisa se sentir em paz, isto é, precisa estar reconciliado consigo mesmo, pouco importando o tamanho dos seus tropeços. Ninguém alcança a saúde se está com um abscesso chamado culpa. A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redime dos equívocos. Ao revés, permaneceremos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. Jesus propõe outro roteiro para nossos enganos. Pede-nos para não resistirmos ao mal, isto é, para não usarmos as mesmas armas do mal, porque o mal não faz bem a quem o comete. O mal não produz saúde, o mal traz enfermidade. A culpa é um mal, pois é uma espécie de condenação e Jesus nos pede para não julgarmos. Pede para darmos a outra face, a face do perdão e do amor. E porque nós não seríamos dignos de também receber esse perdão? Não são os doentes que precisam de remédios? Então, o auto-perdão é o remédio que Jesus nos receita. A terapia para não resistirmos ao mal, que o sentimento de culpa nos causa. Não resistimos ao mal também quando, ao lado do auto-perdão, buscarmos o amor em forma de mudança positiva de nossas condutas. Auto-perdoar-se, corrigir-se e reparar o mal é muito mais saudável do que punir-se. O médico Jesus lhe prescreve o amor em forma de reconciliação consigo mesmo e com os seus irmãos. Jesus aceita todos os seus deslizes, mas ele não quer que você continue desse jeito. Ele o ama demais. Então vamos refletir sobre essa mensagem do médico Jesus, continuando com o Evangelho, onde vamos ler uma mensagem do capítulo 6, o Cristo, o Consolador. Sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos.
e venho salvá-los, Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venha a vós porque me chamaste. Então, na primeira leitura, nós vimos lá o recado do irmão falando sobre a culpa, né? A nossa culpa, quando você guarda aquilo, você se sente culpado por alguma coisa mal resolvida, né? Você começa a aparecer, né? Uma dorzinha daqui, outra dali, outra dacolá. São as enfermidades que vão se manifestando. Essa culpa vai aumentando, as enfermidades também. O auto-perdão, como ele fala ali, vamos praticar o auto-perdão, vamos perdoar nós mesmos pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos defeitos, pelas nossas atitudes impensadas, pelo nosso comportamento inadequado, muitas vezes naquele momento do almoço, do jantar. Às vezes, até num encontro social fraterno, você acha aquele momento oportuno para tomar uma decisão errada. E nesse momento, Jesus, aqui o Cristo Consolador, ele diz o seguinte: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Né? E quais são, né, quais são esses medicamentos? As lições do Evangelho. Porque as lições do Evangelho, quando realizadas de bom coração, com fé, você vai entendendo por que sofremos, por que deixamos a terra e ao chegar ao mundo espiritual nós temos que continuar progredindo. Por que que muitas vezes um filho jovem parte antes de você e você fica culpando Deus? Você não aceita a partida do seu ente querido, você não aceita, né, que aquele familiar é retirado dos seus braços para o mundo espiritual. Meus irmãos, todos nós, quando chegamos à Terra, nós chegamos aqui com um propósito, com o nosso destino traçado. Ao mesmo tempo, o nosso fluido vital, ele vai sinalizando, né, a nossa estadia na Terra. Às vezes, eu tenho visto aí, tem um senhorzinho até que faz parte da minha família, que mora lá na roça. Completou 102 anos agora. Então, estava lá lúcido, feliz, comemorando com a família o aniversário, cortando o bolo, né? Ele ia lá da roça, estava, quem conhece aí, ele fazendo aboio, né? Aqueles, conversando com os bois, com o gado na roça, cantando aquelas toadas. Não esqueceu. Então, a sua memória está lúcida, porém a carne é fraca, ela vai se deteriorando. Mas o espírito está vivo, o espírito está ali lúcido. É a mesma coisa que acontece conosco. Às vezes, tem um familiar deitado, passando seus dias ali, né, de expiação na terra, porque nós viemos para a terra para aprender. Nós não estamos aqui de passagem. Nós viemos para aprender, para nos melhorarmos, para progredirmos. Ao mesmo tempo, quando chegarmos ao mundo espiritual, o que vamos levar daqui? O amor que doamos e recebemos. O bem que fizermos ao nosso semelhante. Então, isso significa o passaporte com os bônus que você está levando para mostrar para Deus a condição e a qualidade da sua nova morada. Mas Deus é misericordioso, que nos assiste, nos ampara, nos acolhe por meio dos seus enviados, os espíritos de luz. Às vezes vêm os familiares que estão na sua mesma frequência vibratória, eles vêm recepcioná-los.
Porém, você é levado a depender da sua enfermidade aqui na Terra, a depender do momento que você desencarnou. Você é levado para um hospital especializado naquela sua enfermidade para continuar o tratamento. Quando você melhorar, você é convidado a rever tudo aquilo que está retido na sua consciência da sua última existência. É nesse momento que você procura lembrar de Deus, lembrar aqui do médico Jesus. Quais foram os sinais que você recebeu quando você esteve na terra? Quais foram os sinais que Jesus tocou seu coração quando você formou a sua família? Para que você aprendesse a amá-los, para que você aprendesse um pouco mais a cada dia a ser mais tolerante, mais paciente. E que nesta vida viemos para reajustar com os nossos adversários e não nos é permitido saber quem são essas criaturas que estão dentro do nosso lar. Por isso o médico Jesus diz o seguinte: não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Por quê? Porque se você procurar no Evangelho, estudando as lições do Evangelho, praticando o Evangelho no lar, em seu próprio lar, ou, se você não for espírita, procure aí um livrinho da sua religião e marque um horário com o seu guia protetor, com o seu anjo amigo, ou até mesmo com o pastor da sua igreja, para orar pela sua família naquele dia. Tem tantas pessoas voluntárias que vão na casa das pessoas orar, assim como nós espíritas vamos implantar o evangelho no lar, na residência das pessoas. Então, meus irmãos, nós precisamos entender e compreender a nossa estadia no planeta Terra. Nós não estamos a passeio. Aqui é um planeta onde você vem espiar as suas falhas do passado, as suas falhas profundas, digamos assim. Nós vamos passar pelas provações, aqueles obstáculos, aquelas dificuldades que enfrentamos, são as provações da vida. E tudo isso nos serve de auxílio para alavancar mais uma existência na Terra com gratidão a Deus, agradecendo sempre a espiritualidade superior que nos assiste e nos acompanha todos os dias. E esse anjo amigo, escolhido pelo Cristo para lhe acompanhar aqui na Terra. Porém, se você desviar do caminho, começar a fazer coisas erradas, ele não pode fazer nada por você, até porque você tem o livre-arbítrio. Você pode mudar o rumo da sua vida, o direcionamento que você está, você pode escolher fazer coisas boas ou ruins. Isso vai do seu instinto, das suas escolhas, né? Continuando o que ele diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. Então, essa dedicação, esse desprendimento para com o próximo, até mesmo para com você, porque você sabe que fazendo o bem ao seu semelhante, você será o maior beneficiado. E sendo um dos maiores beneficiados, não pense que você vai estar fazendo isso interessado nesse benefício. Não, faça com amor, com desinteresse, de qualquer que seja a receber, interessado em receber, né, esse benefício no futuro. Porque não precisa nem ficar atento, você recebe quando você menos espera. O devotamento e a abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, mas quanto mais fortalecido se sente o espírito. Então, em cada etapa da sua vida, em cada momento do seu crescimento aqui na Terra, você vai recebendo altas doses de medicamentos enviada pelo Cristo por meio das lições do Evangelho. E se você ainda não implantou o seu Evangelho no lar, eu vou te passar o roteiro agora para que você não deixe de implantar o seu Evangelho. Às vezes tem pessoas que dizem: nossa, Nancy, a gente já está cansado de você ensinar. Mas tem pessoas novas no nosso grupo, tem pessoas que vão assistir esse vídeo pela primeira vez no nosso canal. Então, se você chegou hoje no nosso canal, o que você vai fazer?
Se você for espírita, se você for simpatizante, se você encontrou o espiritismo agora, né? Você vai preparar o ambiente 1 hora antes de começar, em prece, em silêncio, vai escolher um dia da semana, né? No horário estabelecido, que seja, digamos que você vai fazer numa sexta-feira às 20 horas, né? Então, às 19 horas, você já começa a preparação, elevando o seu pensamento, buscando a conexão com os benfeitores. Senta na mesa, procure um copo d'água ou um copo, uma jarra de água para que seja fluidificada, né, pelos espíritos benfeitores a colocar ali os medicamentos necessários para restabelecer as suas forças após o evangelho. Você vai começar lendo uma mensagem edificante, fazendo uma prece, convidando os espíritos de luz para estar com você. Depois, quando você terminar a prece, convidou os espíritos, abra ao acaso o evangelho, ou então começa lá da primeira página a ler o evangelho seguido no seu evangelho. Começa, faça uma leitura. Se tiver mais pessoas presentes, peça para ler uma mensagem edificante cada um, e assim você vai interagindo. Depois você vai ler a mensagem do evangelho e vai comentar. Pede também para que os participantes façam comentários breves. Esse comentário breve vai lhe dar direito a ouvir ao que ele entendeu, a interpretação de cada um. E naquele momento, está ali o seu mentor espiritual vibrando positivamente, alegre e feliz pela iniciativa de cada um. Terminou? Todos os comentários? Faça uma prece de agradecimento a Deus, agradecimento a Jesus, aos Espíritos de Luz que esteve com você naquele momento. Termina agradecendo por tudo, né? Pede para que os irmãos voltem para os seus devidos lugares, aqueles que vieram estar com você, e depois você toma a sua aguinha fluidificada. Viu como não tem tanta dificuldade e que o passo a passo é muito rápido? Então vamos lá. Vamos finalizar com a nossa prece oferecida ao nosso anjo da guarda. Espíritos bem-amados, anjo da guarda, vós a quem Deus em sua infinita misericórdia permite velar pelos homens. Sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Reprimi a nossa inclinação para o mal. Que a vossa suave influência penetre em nossas almas. Fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando das vossas alegrias. Não nos abandoneis, necessitamos da vossa proteção para suportarmos com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviar-nos. Neste momento, eu agradeço a todos esses irmãos que estão conosco nessa hora, nessa gravação desse evangelho, das sementes do evangelho. Que as sementes do evangelho adentrem o teu lar. Que seja semeado aí uma sementinha do bem e que mais tarde ela venha florescer. Florescer amor, paz, saúde, felicidade e caridade pelo próximo. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade. Que os benfeitores espirituais continuem nos assistindo, nos amparando, a nos intuir, a enviar boas vibrações para todo o planeta Terra. Que Deus nos proteja, graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Não deixe de curtir a nossa live, de deixar o seu comentário. Muito obrigado por nos assistir, nos encontrar e nos seguir.